boa tarde. Eu sou o Marcelo Borer e essa é a live 20 minutos para mudar o mundo que a gente apresenta aqui pelo utopia.app. Nosso objetivo é compartilhar tudo de bom que está sendo feito no movimento regenerativo. O que é o movimento regenerativo? São diversas ações que estão sendo feitas para recuperar, restituir, reanimar, reavivar o nosso planeta que anda tão maltratado. A gente tem recebido frequentemente visita de pessoas, pessoas para conversar aqui com a gente e contar sobre os seus próprios projetos, suas organizações, suas iniciativas para regenerar o planeta. E às vezes a gente fala sobre o projeto Utopia em si, que na prática se transforma num aplicativo que tem como objetivo fazer uma convergência de todas as ações do movimento regenerativo, ser um lugar onde a gente pode realmente se inspirar e aprender como fazer a nossa parte para um mundo melhor. E hoje a gente tem uma convidada muito legal, a Aline Bueno, de Porto Alegre, que vem nos contar aqui várias experiências muito bem sucedidas no âmbito de conectar as pessoas para gerar ideias novas, para gerar projetos sociais. A Aline vem. Deixa eu ver se ela já está chegando aqui assim. Só estou esperando aqui ela dar o ok para a gente começar a conversa. Ela é professora na Unicinos de Gestão de Projetos e do Laboratório de Pesquisa de Inovação Social e Inovação Cultural. Aqui, ó. Agora ela vai chegar. E atualmente ela está fazendo parte do programa de prática acadêmica de extensão universitária da Unicinos, chamado PRAEX, Cidades Sustentáveis. Alô! Oi, Olá, Aline, seja tudo bem-vinda. bom? Tá me ouvindo bem? Olá, obrigada. Tô, Que bom, perfeito. que bom. Aproveito para dar as boas-vindas a todo mundo que vai nos assistir agora e vai assistir depois da gravação. Lembrando que a live 20 minutos para mudar o mundo tem só 20 minutinhos, então é um papo assim bem objetivo e inspirador que a gente apresenta todas as segundas-feiras e os episódios anteriores então ficam gravados aqui nas séries do canal do utopia.app. Estou muito contente com a presença da Aline aqui hoje, porque o foco de trabalho dela é uma das coisas que mais me interessa, que são projetos que unem as pessoas para fazer transformações positivas, né, na sua comunidade, na sua vizinhança, e isso se tornou tão importante para mim depois que eu li o livro Sapiens, do professor Yuval Harari, do historiador, esse livro que é tão famoso já, aonde ele aponta que o principal motivo da humanidade ter prosperado e controlado o planeta inteiro é com base na nossa capacidade de colaborar um com os outros, né? E essa colaboração, né, numa escala maior, a gente pensa, né, com a globalização entre países, ela começa com o nosso vizinho, né? Se a gente não conseguir se dar bem com o nosso vizinho e fazer coisas legais no nosso bairro, né, como é que a gente vai estender isso para o planeta todo? Então, começa desse espaço. E a Aline é a pessoa certa para contar para vocês como construir colaborações criativas, entusiasmantes, e tudo mais, porque ela tem dois projetos muito bacanas. Então, primeiro, começar pedindo para ela se apresentar, contar um pouco dessa trajetória, como é que ela entrou nesse universo do design estratégico para inovação cultural e social. Então, primeiro, claro, agradecer aqui, um prazer estar com o Marcelo. A gente se conhece há um bom tempo, né? Já fazendo algumas outras coisas juntos, inclusive o projeto de vizinhança, que o Marcelo participou. Mas, então, muito resumidamente sobre a trajetória, né? Acho que surge muito de um desejo exatamente de transformar o mundo, né? De trazer qualidade de vida para muitas pessoas. Então, acabei fazendo uma mudança na minha vida. Eu trabalhava com publicidade e fiz, então, uma, digamos, retomada, assim, dos meus princípios e dos meus valores e acabei me aproximando, então, de projetos socioculturais, digamos assim, né? Então, a partir de 2012, eu me envolvi com o projeto Vizinhança, que é um projeto que tem essa intenção de aproximar vizinhos para refletir e agir em ambiente urbano, né?
E o projeto Vila Flores, que é um espaço cultural, educativo, ambiental, no bairro Floresta, em Porto Alegre, para quem está nos ouvindo aqui, bem ao sul do Brasil. Então, estamos ali já há alguns anos atuando em processos colaborativos, em processos urbanos, mas também sempre atuando nessa perspectiva da educação, né, e da cultura, especialmente. Então, resumidamente, essa é a trajetória até chegar nesses projetos. Então, vamos começar falando do projeto Vizinhança, porque existe uma expressão internacional desse movimento que ganhou notoriedade, chamado Transition Towns, né? Que ele começa exatamente isso, entre conectando os vizinhos, empoderando as pessoas para elas passarem a tomar as decisões e não ficar esperando que tudo dos políticos, né, resolver essas próprias coisas, se juntar. E uma ferramenta importante que eles desenvolveram é a criação de hortas comunitárias urbanas, onde as pessoas se juntam para plantar vegetais, flores, aquilo ali, aquele processo passa a ser um ponto de encontro, de troca e de geração de vida que conecta as pessoas de uma forma muito, muito profunda, né? Explica para quem está assistindo o que é o projeto Vizinhança e como é que ele funciona, quais foram os principais desafios e o que de mais legal surgiu. Eu participei de uma edição e consegui sentir assim, a vibração no ar, mas conta para o pessoal como é que funciona. Então, o Projeto Vizinhança ele é um projeto que surgiu em 2012, idealizado pela artista visual e arquiteta Márcia Braga. Eu entrei logo em seguida. Então, a nossa intenção no projeto é especialmente ativar espaços que estão ociosos, sejam eles públicos ou privados. Pode ser um terreno baldio, uma casa abandonada, uma praça. Então, a gente ativa aquele espaço, articulando, então, diversos parceiros, seja o vizinho do lado, seja alguma iniciativa de arte, de cultura, que pode ir ali fazer alguma atividade. Não precisa ser ninguém que tenha, por exemplo, uma super expertise em alguma coisa, mas, eu sei ensinar a fazer um pão, eu sei ensinar a fazer uma dobradura, né? Eu posso ir lá e fazer essa atividade, então, com os vizinhos. Então, desde 2012, a gente tem feito ações por diversos bairros da cidade. Claro que em função do contexto da pandemia agora nós não estamos ativas, mas com certeza vamos voltar, né? E uma das coisas que foi bem importante nesse projeto é justamente tudo que envolve, de alguma forma, alimentação, né? A gente sempre faz uma mesa coletiva, colaborativa nesse projeto, em que as pessoas vão levando. Pode ser uma garrafa de água, pode ser alguma receita feita por ti, qualquer coisa vale de colocar nessa mesa. E a gente sempre percebeu isso como um dispositivo de diálogo super importante. Quando a gente está com a nossa família, com os nossos amigos, a gente normalmente está ao redor de uma mesa conversando, né? Isso é muito comum em muitos círculos, né? Então, no projeto Vizinhança, a gente faz muito isso, né? Então, essa questão da conexão através do alimento, para a gente sempre foi super importante. Tanto que a gente fez um desdobramento do projeto, que é o Café na Calçada. Né? Então, é um subprojeto do projeto Vizinhança, em que a gente convida as pessoas a colocarem, tomar um café da manhã coletivo, né? Então, todo mundo convidado, as pessoas que estão passando na rua acabam parando, comendo, conversando com a gente. E o que a gente percebe no projeto Vizinhança é o quanto por a gente propiciar esse momento de encontro, as pessoas acabam se conectando, vizinhos acabam se conhecendo, que nunca se falaram antes, e acabam também refletindo sobre a cidade. Alguns acabam usando o projeto Vizinhança como inspiração para fazer em outros lugares, tanto de Porto Alegre, quanto a gente já tem aí relatos no Brasil de pessoas inspiradas por nossas ações, né? Então, acho que foi uma sementinha que a gente plantou muito interessante. Isso seria a próxima pergunta que eu ia te fazer, porque de repente quem vai estar assistindo aqui diz, como é que eu começo a fazer isso na minha vizinhança, né? Então, eu gosto muito, assim, tipo de tutoriais ou de manuais. Eu imagino que tem um site, tem um Instagram, né? E se ali tem, tipo, uma fórmula ou sugestões de como a pessoa pode fazer para começar na sua própria vizinhança, né? Eu sinto aqui, por exemplo, no prédio que eu moro, alguém tomou a iniciativa de criar um grupo no WhatsApp e perguntou para os vizinhos quem queria participar.
né? E aí a gente combinou, que a gente falou, sentar em volta de uma mesa para comer é uma excelente ferramenta de conexão. A gente fez um evento na rua aqui entre os vizinhos do prédio, são poucos, são só 4 andares, se conhecemos mais. E aí agora o grupo do WhatsApp é usado, eu preciso, ontem eu precisava de um martelo. Aí escrevi, quem é que tem um martelo? Aí o outro, alguém sabe onde é que eu compro tal coisa. Começa uma troca Sim. muito rica, né, de colaboração. Como é que as pessoas que querem botar em prática isso podem se apropriar desse processos? Eu até vou responder já conectando com a tua primeira pergunta sobre a minha trajetória, que eu acabei não comentando, né? Eu fiz um mestrado em design estratégico na Unicinos e estou professora da instituição nesse momento. Então, como designer, a gente precisa também, né, materializar, a gente sente esse desejo de colocar para o mundo esse tipo de projeto e esse tipo de ação. Então, a gente acabou fazendo, inclusive, em função de um convite para participar de uma exposição, um certo tutorial, né, muito simples, assim, que a gente vai dando todo o nosso passo a passo para fazer uma ação como a gente faz no Uhum, projeto Vizinhança, né? Mas, em linhas muito gerais, acredito que assim, o primeiro passo é justamente estar naquele lugar e conversar e conhecer os vizinhos. A primeira coisa que a gente faz do projeto Vizinhança, depois que a gente define o local, é ir lá com um grupo de amigos. A gente convida pessoas para caminhar e bater literalmente na porta dos vizinhos e a gente leva um material, a gente, né, de divulgação. É tudo muito simples, até porque a gente se preocupa muito com a questão da sustentabilidade, então a gente tenta não gerar muitos resíduos, mas para se apresentar e falar que naquele ambiente, naquele terreno, por exemplo, nós estaremos ali na determinada data e que a gente vai, então, uhum, convidar todo mundo, né? Paralelo a isso, essas visitas pessoais, a gente faz toda uma movimentação nas redes, especialmente Instagram, Facebook, em que a gente chama as pessoas para sugerir, então, eventos, uhum. atividades ali, né? Então, como eu disse, qualquer pessoa que saiba fazer desde uma Cantar, receita até queira né? fazer algum Tocar espetáculo, violão, cantar ou fazer um clube de fazer nadismo, palhaçada. né? Então, fazer palhaçada, pode ser realmente qualquer coisa. A curadoria é uma curadoria bem aberta, então vamos fazendo esses contatos virtuais e presenciais para que isso aconteça em Uhum. determinada data, né? Então é sempre um trabalho bem de formiguinha, de diálogo, de conexão com essas pessoas, porque, claro, a gente entende que tem um público super vasto, né? A gente tem pessoas que vão de recém-nascidos até pessoas de mais Sim. experiência de vida. Então a gente não pode ficar só nesse contato das redes, a gente tem que ir de fato lá conversar com as pessoas. Então é bem nesse sentido, assim, e no nosso site, blog, temos disponível esse passo a passo para Joia. quem Eu se estou interessar. postando aqui o Instagram, @projeto vizinhança, né? Botei aqui, Uhum, para quem quiser saber isso. mais e começar na sua própria vizinhança. Me lembrei daquele episódio do Chaves, a festa da boa vizinhança. Lembra que bom? É isso É aí. legal, né? Põe bandeirinha, traz bolo, rola de tudo. É muito bacana mesmo, é muito rico. Uhum, Para quem chegou agora, eu tô falando com a Aline Bueno. A gente está falando sobre o projeto Vizinhança, que eu acabei de postar aqui o endereço no Instagram. Como ela estava falando, lá tem essas metodologias para se conectar com os seus vizinhos. E agora, eu queria aproveitar o resto do tempo para pedir para ela contar um pouco mais para a gente do Vila Flores, que é um espaço muito legal lá em Porto Alegre, no quarto distrito, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, né? Para quem está de longe aí, convidar para ir lá visitar. E, bom, o que a Vila Flores é um ecossistema criativo, né? É um espaço de inovação social, de desenvolvimento de projetos colaborativos, rola de tudo lá, né? Show, tem espaço hacker, tem estúdio de música, tem de tudo. Então, era um prédio que estava para ser demolido, né? E foi reocupado e transformado nesse espaço lindo, né? A Aline faz isso, ela cria essas conexões, ajuda a desenhar todo o projeto e o negócio ganha vida e está lá florescendo agora 1001 iniciativas. Conta mais pra gente do Vila Flores.
Então, como o Marcelo disse, é esse espaço no bairro Floresta, em Porto Alegre, e ele, na verdade, é um complexo arquitetônico, são 2 prédios e um galpão, construído em 1928 por um arquiteto e engenheiro alemão, o Joseph Lutzenberger, e é muito significativo porque ele é o pai do José Lutzenberger, um grande ambientalista gaúcho, né? E então o espaço ele foi ocupado por muitos anos, desde então como moradia, mas também com algum comércio. E em 2010 aproximadamente o espaço então precisou ser desocupado em função de diversos problemas estruturais. Então teve que fazer várias reformas nele. E nisso então foi gestado pela família proprietária do imóvel e essa comunidade criativa que se formou o Vila Flores, né? Na verdade, ele não ia ser demolido, mas ele talvez fosse se ele não tivesse recebido os devidos cuidados, porque ele estava numa situação bem precária mesmo. Mas ele é um imóvel que ele é inventariado, ele não é tombado, significa que a gente pode fazer alterações estruturais nele, mas até certo ponto, claro. E então, desde 2012, a gente vem produzindo ali e articulando também projetos dos mais variados. A gente tem 4 eixos estruturadores para esses projetos, que é arquitetura e urbanismo, e ali a gente entra também com patrimônio histórico-cultural, educação, sempre presente, muito importante, arte e cultura, e também a questão do empreendedorismo criativo, empreendedorismo social. A gente tenta trabalhar o máximo possível numa lógica diferente dessa dominante que a gente vê por aí dos sistemas econômicos, né? Então, o Vila Flores é um projeto que já recebeu também um reconhecimento internacional, fez parte da Bienal de Veneza de 2016, a Bienal de Arquitetura, e ficamos muito felizes com esse reconhecimento. E também, atualmente, o Vila Flores recebeu aporte de editais do Estado, aqui da Cultura. E se vocês entrarem, então, no nosso Instagram, que é Vila Flores Poa, ou procurarem a gente ali no YouTube, vocês vão ver diversos episódios de séries que a gente tem lançado, contando toda a nossa história, falando dos nossos projetos, e especialmente de todos os vileiros, que são essas pessoas que construíram o Vila Flores junto com a gente, né? Então, é um projeto que é muito prazeroso de fazer parte, justamente porque ele mostra outra possibilidade de convivência, como eu falei, outra possibilidade de trocas econômicas. A gente se preocupa muito com a questão ambiental, então o Vila Flores busca sempre trabalhar de alguma maneira, através das suas iniciativas, com também uma certa alfabetização ecológica, por que não, né? Então, acredito que é um projeto que ainda tem aí um longo caminho, mas nesses anos de atuação acho que a gente já pôde colher bons frutos legal, também. Né? Fazendo um paralelo com o projeto Vizinhança, né, ele passou a ser um núcleo dentro da cidade, né, uma referência. E isso certamente inspira muitas outras pessoas a pensar formatos semelhantes, né? De repente tem um lugar que não está bem aproveitado e tal, e aí pode transformar nisso, porque as trocas que acontecem lá, certamente elas agregam valor não só para as pessoas envolvidas, mas para a comunidade e para a cidade como um todo, né? Eu me lembrei, Aline, de mais um ponto do livro do Sapiens do Yuval Harari, que também é fundamental esse insight, que ele fala de uma grande transformação social no momento que as nações tomaram forma e os governos se institucionalizaram, principalmente nos governos democráticos, e eles passaram a assumir diversos papéis de cuidado do cidadão, né, como um sistema de saúde, como um sistema de aposentadoria. E mais, conforme mais e mais o Estado foi cuidando do indivíduo, as pessoas passaram a se tornar mais individualistas, por não depender, então, dos familiares e da comunidade. Ele fala, antes de existir os estados, os laços da comunidade eram muito fortes, porque quando estava alguém doente, tinha que recorrer a alguém ali que tinha mais conhecimento, né? Os filhos era a tua aposentadoria, então tu tinha que passar todo aquele conhecimento. As pessoas se ajudavam e se suportavam muito umas às outras, isso criava uma ração muito forte, né? Um senso de comunidade muito forte. Aí isso a gente terceirizou pro Estado, e com os piores políticos do mundo a gente largou na mão
das pessoas mais terríveis e incompetentes, e aí a gente perdeu totalmente o controle do que acontece na nossa cidade, na nossa vida, no âmbito político, econômico, ecológico, né, das decisões que são tomadas. Então, o que a Aline está trazendo aqui para a gente, muito mais do que espaços de trocas de criatividade, de diversão, né, ou de enfim, espaços para a gente curtir, estar junto, são espaços que têm um potencial de transformação muito grande, né? Porque essas conversas que rolam, elas facilmente evoluem para um outro nível, que é tipo, poxa, olha o problema do nosso bairro, por que que é assim, né? Pô, vamos fazer alguma coisa? Vamos, aí se junta, vamos fazer uma abaixo-assinado, sei lá, vamos atrás para resolver, fazer um mutirão, nós mesmos resolvendo, né? Cansamos de esperar pelo poder público e assim vai, né? Se isso acontecer em cada bairro. Não, Só queria pode ir completar. lá, fala, fala. Ah, desculpa. Mas acho que é importante salientar que, de forma alguma, nós queremos Com isentar o certeza. Estado dos seus deveres, né? Porque isso é uma coisa que eu fico sempre muito pontuando. Quando a gente fala, por exemplo, de inovação social, não quer dizer que agora nós vamos resolver tudo, quando, na verdade, o Estado Sim, tem a obrigação, sim, de claro. resolver muitas coisas, né? A questão é trabalhar junto. Eu acho que o que vai além desses projetos, tanto o projeto Vizinhança quanto o projeto Vila Flores, e aí eu falo de plantar essa sementinha, que é também a gente entender que precisamos exigir certas coisas do Estado e juntos trabalhar por uma melhoria de Claro. qualidade de vida para todos, né? Então, essas questões que eu acho que são super importantes de ser trazidas para a Sim, mesa, já que a gente falou ali de mesas, né? Não é como o Marcelo disse, só diversão, só alegria. A gente também acaba debatendo essas questões porque esses projetos, uhum, sim, eles são políticos, muito políticos, sim, no melhor sentido da palavra, né? Então, eu acho que a gente tem que, a partir dessas ações, também incentivar o pensamento crítico e dizer, olha, Estado, nós também uhum, precisamos de vocês aqui para trabalhar junto e, de fato, o sonho sempre, né, que a gente consiga de alguma forma, apontar para políticas públicas, fazer com que as pessoas entendam da sim. importância disso para a gente, né? Então, eu acredito que esses projetos conseguiram chegar, de certa maneira, nessas Pessoal, quem chegou reflexões, aqui né? agora, confiram então o arroba Projeto Vizinhança e o arroba Vila Flores Poa, né? Dois dos principais aí projetos transformadores que a Aline botou a mão na massa, a mão na terra, a mão no bolo, ou no pincel, na argila. Na Vale argila. a pena muito, muito, muito mesmo conhecer. Aline, a gente já estourou aqui o nosso tempo, nossos 20 minutos para mudar o mundo, mas eu vejo que em seguida tu posta Sim. livros muito legais que tu tem lido, tu tá nesse programa da Unicinos de pesquisa aí, muito legal. Então, antes de fechar, eu queria que tu compartilhasse assim, de uma das coisas que tu vem estudando recentemente ou lendo, que tu achou incrivelmente inspiradora, assim, que seria legal compartilhar para inspirar outras pessoas nesse sentido, tipo, caminhos para a transformação para um mundo melhor. Eu não vou poder deixar de citar os livros do Ailton Krenak, né? A Vida Não é Útil e Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, esses dois livros mexeram muito comigo e têm me mostrado um outro caminho possível aí, mais voltado, então, para a cosmovisão indígena. Então, Ailton Krenak, fica a Muito dica. legal mesmo. Então, precisando recuperar essa visão dos povos nativos tradicionais. Buenas, pessoal. Eu estava aqui falando então com a queridíssima Aline Bueno. Esse aqui é a live 20 minutos para mudar o mundo, que a gente apresenta aqui pela Utopia App, utopia.app, toda segunda-feira. Espero ver vocês na próxima segunda. Aline, muito obrigado. Quem perdeu, chegou no finalzinho, vai ficar gravado aqui no Séries, pode assistir depois. Obrigado, Pitis Garbi. Tá me dando aqui os parabéns pelas iniciativas para a Aline. Joia, joia. Valeu. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.